Para nós, seres humanos, esse período do ano é marcado por poeira em excesso, tempo seco, que pode contribuir para o aparecimento de doenças respiratórias. Mas na contramão, no reino das plantas, IP florem, frutas de cajus e mangas aparecem. Mas será qual a explicação para isso? Em busca de respostas, entrevistamos o professor e biólogo Davi Munaro. Na realidade, sim, são vegetais que eles têm milhares ou talvez até milhões de anos de evolução, de aperfeiçoamento fisiológico. Então, esses vegetais que nós temos, muitos deles, o ipê é brasileiro, o caju também é brasileiro, na realidade não só brasileiro, da América Latina, tanto o ipê quanto o cajueiro. A manga veio da Índia, junto com os navios que vinham de Portugal, da Espanha, passavam pelas Índias, vinham para o Brasil, trouxeram daquela região a manga, o coco da Bahia, né? Então são vegetais de clima tropical que, com o passar dos séculos, foram se aperfeiçoando para poder aguentar a época de seca. O que eles fazem quando está acabando aí a época que está no forte da seca? Eles soltam as folhas como uma estratégia para não perder água durante essa seca forte, pesada. Soltam as folhas para não perder água. Essa folha acaba dando proteção no solo, mantendo mais frio, mais úmido. Depois acaba virando matéria orgânica, adubo. Mas eles, com essa energia recolhida, eles conseguem produzir as flores, que na realidade são os órgãos de reprodução deles. Ao frutificar nessa época, eles conseguem garantir que o fruto fique maduro para o início da chuvarada. Então, o fruto é o filho deles. Esse fruto, estando maduro no início da chuvarada, o filho nasce e tem toda a época de chuva, que vai acabar lá no final de abril, para dar raízes profundas o suficiente para não morrer na próxima época de seca. E essas árvores já adultas, elas têm raízes com bastante profundidade para pegar água lá a 10, 12, 15 metros de fundura. Além de toda uma estrutura fisiológica para não soltar água em excesso, para não se desidratar. Então, se a gente analisar, são folhas, são cascas preparadas para soltar o mínimo possível de água para não perder água sem necessidade. A natureza ela é muito sábia, é muito aperfeiçoada, é muito inteligente. Professor, num cenário diferente, vamos supor que no Brasil chovesse o ano inteiro. Isso mudaria no comportamento dessas plantas? Eu não sei se mudaria assim 100%, mas eu creio que muitas poderiam ter um desequilíbrio fisiológico e poderiam florir em épocas diferentes, não dando uma safra cheia. Porque se a gente observar, o cajueiro daquela época que ele frutifica enormemente, enche de frutas, a mangueira também, e depois ela fica um período em que ela cresce os galhos, ela prepara os galhos para a próxima temporada. Se nós tivéssemos uma irrigação o ano todo, ou tivéssemos um clima que chovesse o ano todo, teria que até fazer um teste, ver o que aconteceria, mas eu creio que esse vegetal, ou ele se manteria igual ele está conosco, ou talvez ele daria várias safras no ano, mas safras pequenas, não tão cheias quanto ele dá normalmente, seguindo a natureza normal dele. Agora, para a gente finalizar, pensando na manga, no caju, até mesmo nos pés de ipê que florescem nessa época do ano, elas têm alguma coisa em comum, compartilham de algo em comum? Uma delas é que são vegetais de clima tropical. O cajueiro, o nome científico dele é Anacardium occidentale, então ocidental porque é da nossa região ocidental aqui, da América Latina. Anacardium tem a ver com aquela polpa que a gente come e na realidade aquela polpa que a gente come não é a fruta é a castanha, que a gente quebra ela, dentro tem a sementinha. O que a gente come, aquela parte carnosa, suculenta, saborosa, cheia de nutrientes, aquilo lá é o cabo da flor. A manga, ela é nativa da região da Índia, que também é uma região tropical, igual o Brasil e países aí da América do Sul, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, essa região aqui. Então tem a ver com um clima parecido. E o ipê, que também é da nossa região. Então se a gente pegar a região, essa faixa tudo ao redor do mundo, essa faixa tropical, o clima não tem muita diferença. Então são vegetais que
se aperfeiçoaram para viver nessa região desse clima nosso mesmo. E aí eles resistem a essa época de seca, frutificam próximo à chuvarada para garantir que a semente consiga germinar e prosperar. Agora, esse ano os ipês floresceram mais cedo, isso é indicativo de uma seca mais prolongada. Porque esses vegetais eles florescem, igual eu falei antes, para que a semente nasça no começo da chuva. Mas esse ano eles floresceram mais cedo. Então, ou nós teremos uma antecipação das chuvas, ao invés de começar no final de setembro, começaria antes, ou, o que é muito, muito provável, é que nós teremos uma seca mais prolongada, e aí o pó vem, a falta de umidade no ar vem, e a gente vai sofrer com aquela sensação de clima seco, de nariz seco, e quem tem pastagem também, né, vai acabando porque não brota. Quem vai fazer o cultivo da lavoura de soja, de milho, tem que esperar chover. Então tem essas duas opções, ou a chuva antecipa, ou então nós teremos uma seca mais prolongada, porque essas árvores, mangueira, cajueiro, ipê, são indicativos de clima de estiagem quando eles florescem.